Claro. O Aros, desculpa te interromper, Adriana, deixa eu só perguntar para o Aros sobre um outro assunto que tem gerado muita discussão desde ontem à tarde. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou uma parceria com as 4 principais empresas de telefonia para monitorar a circulação de pessoas e verificar se há aglomerações ou não. Parece que isso já vem sendo feito, na verdade, né? Essas 4 operadoras abrangem quase toda a população do estado e aí, a partir desses dados dos celulares, o governo vai verificar se as pessoas estão cumprindo o isolamento ou se há algum foco de aglomeração, por exemplo. Te faço 2 perguntas. Em primeiro lugar, como é que vai funcionar isso? O celular indica que eu não estou no meu endereço, não estou na minha casa, é isso? E a segunda pergunta, o governo pode fazer isso? Vamos lá, isso está sendo feito não só pelo governo do estado de São Paulo, tá, Brown? É importante a gente dizer que essas mesmas operadoras estão oferecendo informações em âmbito federal para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Foi anunciado na semana passada, e é um processo parecido, para não dizer o mesmo. A diferença é a geolocalização. Aqui concentram-se os dados do estado de São Paulo e, para o governo federal, os dados do Brasil inteiro, onde há cobertura da rede de internet móvel. Por que isso é importante? Porque precisa haver a cobertura da rede móvel para que se registre o deslocamento das pessoas ou a concentração de pessoas em uma determinada região. Como isso é feito? Não é o celular, né, para responder a tua pergunta de maneira mais objetiva, não é o celular que indica o seu endereço, não é como se fosse um GPS, né? Não está sendo utilizado o seu GPS. O que está sendo usado é o acesso que o seu aparelho de telefone faz com a antena da operadora em uma determinada região. Então, se somam vários acessos e aí se identifica por uma massa de pessoas, ou seja, por um volume X de pessoas, que há uma concentração em uma determinada região. E aí, não é um rastreamento individual, então, né? Não é que o governador sabe que eu fui à padaria, não é nada disso, né? Não é um rastreamento individual, isso é muito importante. Ele é um rastreamento que identifica tendências de comportamento em determinadas regiões. Então, como é que se identifica essa tendência? Cada vez que a gente está usando o nosso telefone, seja para o acesso à internet, então toda vez que você está lá no 4G, mandando uma mensagem pelo WhatsApp, você está conectado a uma antena da sua operadora de telefonia que garante esse acesso à internet para você. E aí, toda vez que você se desloca, que você se movimenta, você vai trocando o seu acesso de uma antena para outra, porque as antenas elas têm um raio de cobertura. E aí, a partir desse deslocamento, que se identifica a sua tendência de deslocamento, ou não a sua, mas a tendência de deslocamento de um determinado grupo. A secretária Patrícia Ellen, que fez o anúncio ontem, explicou que o governo está dando atenção para aglomerações com mais de 30 mil pessoas, que é um número mais importante, e para uma cidade, por exemplo, como São Paulo, com milhões de habitantes, faz sentido que se monitore isso e não grupos menores. E esses dados todos são fornecidos de maneira anonimizada. O que é esse palavrão? Esse palavrão significa que não é o número de celular do Carlos Aros, não é o endereço de IP ali, de conexão do aparelho do Carlos Aros, não é a localização física exata do Carlos Aros. São dados aproximados de localização e dados que não são revelados sobre as pessoas que estão naquela determinada localização. Eles podem fazer isso? É a sua segunda pergunta. Há um questionamento entre especialistas e uma discordância entre especialistas. Há uma corrente fortíssima que entende que há uma espécie de violação à privacidade. Não é exatamente uma violação à privacidade, porque os dados não estão sendo discriminados, não há a identificação de uma única pessoa. Mas eles fazem isso respeitando as leis, entre elas a de proteção de dados, que talvez não entre em vigor nesse ano, talvez seja adiada para o ano que vem, uma discussão que acontecerá na Câmara dos Deputados na semana que vem, mas eles fazem isso respeitando as leis que estão em vigor e que garantem o direito desses cidadãos. Portanto, há um limite aí, que é a lei, para que esse monitoramento exista, para que esse monitoramento seja feito. Brown. Perfeito, sempre muito bom entender um pouco mais sobre tudo isso. Valeu, viu? Carlos Aros, a gente vai te acompanhando aqui ao longo da programação da Jovem Pan. Boa Sexta-feira Santa para você e até a próxima. Até mais tarde, gente.